Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos tratar da aplicação do princípio da afetividade nas decisões judiciais do direito de família ou do direito das famílias, numa perspectiva de que temos diferenciados tipos de famílias. Então, tem gente que até tem optado por essa outra denominação. Para tanto, está conosco uma ilustre convidada, doutora Andréia Pachá, que é desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, primeira mulher a ocupar a vaga de conselheira destinada a magistrados estaduais no CNJ, atuou durante 20 anos em varas de família e se tornou uma reconhecida escritora, comentadora, produtora de crônicas sobre histórias de conflitos de família que presenciou atuando como magistrada. Vivenciar essas realidades é algo que provoca reações diferentes nos profissionais do sistema de justiça. Ou despertam a sua humanidade, ou se refletem numa espécie de naturalização dessas adversidades da vida relacional, acabam tidas como normais, sendo que tais atores, neste viés mecanicista, interpretam maquinalmente as normas legais, sem estarem atentos a outras dimensões de ordem axiológica e teleológica. No caso de Andréia Pachá, o humanismo que se constata da sua visão sensível e atenta, nos conectando com a necessidade de olhar de maneira diferenciada para os novos modelos de relações familiares, aqueles que, mesmo não previstos na Constituição Federal, são resultado de experiências, de construções de vínculo de afeto. É isso que faz de você, Andréia, né, uma pessoa diferente, uma profissional diferente, uma magistrada diferente. E essa questão do afeto é um sentimento muito caracterizador daquilo que une as famílias contemporâneas. O afeto, atualmente, pode, segundo alguns doutrinadores, ressignificar a própria democracia. A doutrina e a jurisprudência também já admitem a importância do afeto para as formações familiares, sobrepondo-se até aos vínculos biológicos, para o fim dos efeitos jurídicos. Então, dentre outras reflexões, é possível relacionar a afetividade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo algo fundamental para a estabilidade das relações socioafetivas e de comunhão de vida. A importância que tem a afetividade nas relações sociais é, como eu disse, também, como eu disse, para o fortalecimento e enriquecimento da democracia, é um forte indicativo de que atividades, decisões, análises no campo do direito não podem ficar alheias a ela, como algo que é muito relevante quando nós tratamos de relacionamentos. Andréia, seja muito bem-vinda. Sâmia, muito obrigada. É uma alegria, um prazer imenso poder conversar sobre esse tema com você, especialmente porque esse nosso podcast acontece no estado do Paraná. E grande parte do que eu sou e do que me constituiu na minha formação de Direito das Famílias veio exatamente da inspiração do hoje ministro Luiz Edson Fachin, que quando eu era juíza na vara de família, ele ainda era advogado, e sempre foi uma pessoa muito sensível a esses temas, muito conectado com as transformações da sociedade e muito interessado em construir uma rede doutrinária e normativa que conseguisse enfrentar essas mudanças que têm sido uma avalanche na nossa vida. E eu costumo me apresentar como uma mulher do século passado, porque eu nasci em 1964, e uma magistrada pré-constitucional, porque me graduei em 1985, a Constituição ainda não havia sido promulgada.
Claro que quando eu ingressei na magistratura, a Constituição ainda era recente, foi em 1994, e todas essas demandas que diziam respeito à horizontalidade dos direitos, às novas conformações familiares, à democratização das relações humanas, tudo isso era uma pauta muito viva, muito consistente. Então, acompanhar essas transformações do lugar do exercício da jurisdição foi um desafio, e tem sido ainda um desafio, porque as mudanças não param. Nós fomos contemporâneas não apenas das mudanças para a inserção do afeto nas relações familiares, no direito das famílias, como temos sido contemporâneos do desmonte do afeto nas relações familiares, da forma narcísica do comportamento se impor a partir da linguagem das redes sociais. Então, são mudanças que nós experimentamos com o carro andando. E como diz Darwin, né, quem não se adapta, morre. Nós somos seres em permanente adaptação, e é importante falar sobre o afeto nesse contexto, para que os nossos preconceitos, para que a nossa formação subjetiva, moral, não se sobreponha aos direitos que devem estar alinhados ao princípio da dignidade, que é um princípio constitucional. Então, agradeço muito o convite e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Andréia. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre você, para quem está ouvindo esse podcast, como é que foi a tua trajetória? Fala um pouquinho mais assim da tua carreira, como foi chegar até aqui. Bom, a minha graduação, eu falei um pouco, a época que aconteceu, estudei Direito muito jovem, eu me graduei com 21 anos e advoguei alguns anos com responsabilidade civil, minha especialidade era responsabilidade civil. Só que, num determinado momento, e ainda muito jovem, isso antes dos 25 anos de idade, eu tive vontade de estudar outras coisas. Eu gostava muito de cinema, eu gostava muito de escrever, e eu fui fazer um curso de roteiro de cinema. E nesse curso, nós éramos um grupo de 12 pessoas orientados pelo filósofo, escritor, dramaturgo Alcione Araújo, que infelizmente nos deixou. E, na ocasião, nós passamos 5 anos estudando juntos, coletivamente. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas é importante registrar que a formação acadêmica no curso de Direito é recente. Não era uma demanda de quem se graduava nos anos 80 ou no início dos anos 90, partir para um mestrado, para um doutorado. Essa demanda é muito recente. As pessoas estudavam direito para serem advogados, promotores, defensores, juízes, enfim. E eu fui estudar roteiro de cinema. E era um grupo muito consistente, muito diversificado, profissionais de todas as áreas, tinha médico, produtor de cinema, produtor de televisão, e orientados pelo Alcione, eu fiz o que eu costumo dizer que foi a minha formação acadêmica, porque durante 5 anos nós nos encontramos semanalmente para fazer a leitura de todos os clássicos da literatura brasileira, dos clássicos da literatura mundial, dos textos de teatro, textos de sociologia, de filosofia. Então, o que deveria ser a formação de um aluno na graduação, eu consegui. Eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma universidade muito consistente, mas não participei desse processo, dessas leituras. Isso aconteceu nesse ambiente, que era um ambiente onde o conhecimento chegava de uma forma muito livre, muito prazerosa, e era um grupo de texto, nós escrevíamos, criticávamos, e foi ali que eu aprendi a ler, verticalmente, a fazer a leitura que depois, na academia, eu encontrei como uma orientação de leitura formadora do senso crítico, formadora de opinião, da racionalidade. E aí esse grupo continuou nesses 5 anos, e nesse período comecei a escrever roteiro de cinema, me distanciei um pouco do direito como profissão, fui trabalhar com texto, da dramaturgia, e depois, com o fim da Embrafilme, no governo do Collor, que acabou a Embrafilme, nós não tínhamos mais cinema, eu parti para a produção de teatro. Tive uma produtora de teatro, trabalhei com Rubens Correia, minha estreia foi com Rubens Correia dirigindo uma peça chamada Em Nome do Pai, que era um texto do Alcione, que era protagonizada pelo Zé de Abreu e pelo Felipe Martins, com música de João Carlos Assis Brasil.
Depois trabalhei com a Amir Haddad, com Aderbal Freire Filho, Luiz Arthur Nunes. Realizei também o Festival Internacional de Teatro de Rua, junto com o Grupo Oicoveva, que foi um festival que grupos italianos vieram, grupos do Brasil inteiro vieram a Petrópolis, que nós fizemos isso em Petrópolis. E foi uma experiência muito rica e num momento em que o país voltava, né, da ditadura e tentava reencontrar sua produção intelectual, artística, o país fervilhava. Então, eu cresci nesse ambiente e depois que eu casei, isso em 1993, que eu pensei numa forma de me estruturar materialmente, porque aí eu já queria ter filho, queria sossegar um pouco, eu percebi que, infelizmente, o Brasil não era um país que me permitia continuar trabalhando em todas essas frentes de arte e cultura, porque é um trabalho extremamente prazeroso, mas dificílimo na perspectiva da sobrevivência. Não existia ainda a Lei Rouanet, isso foi no finalzinho da minha experiência como produtora. Eu já havia tido também uma livraria, que era um centro cultural aqui no Rio, que era uma livraria com bar, galeria de arte, tinha uma área destinada a conhecimentos esotéricos, que não era a minha praia, mas eu trabalhei nesse lugar. Eu cuidava da livraria. Então, eu tive assim, uma possibilidade, um privilégio muito rico de ter todas essas experiências antes de escolher a magistratura. Quando eu resolvi fazer concurso, já em 1994, no começo do ano, eu falei, bom, eu nunca me afastei de verdade do direito, porque o direito, a justiça, ele é muito afinado com todos esses saberes. Eu não podia dizer que eu estava em áreas diferentes, porque tudo que eu lia dizia respeito à nossa formação também ética e jurídica, eram saberes muito afins. E voltei a estudar, fiz o concurso, passei para a magistratura e para a defensoria pública, e eu costumo dizer, Sâmia, que a minha experiência de leitura e de diversidade na observação do mundo e na escuta do mundo foi determinante para que eu conseguisse fazer um concurso e exercer a magistratura como eu imagino que ela deva ser exercida. Aprender a ler dessa forma e aprender a me expressar por meio da palavra foram atributos fundamentais para que eu conseguisse passar no concurso e assumir a magistratura. E escolhi a magistratura porque, na época, a defensoria não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Hoje, felizmente, tem. E logo fui para o interior e trabalhei muitos anos no interior, que era meio que uma clínica geral, você trabalhava em todas as áreas, penal, cível, até trabalhista em algumas comarcas que não tinha Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. E depois disso eu me titularizei numa vara de família. E foi onde eu encontrei o ambiente que, para mim, era o mais realizador, sob o ponto de vista pessoal, era onde eu me sentia útil, é onde eu percebia que eu podia atuar representando o Estado e provocando mudanças que impactavam diretamente e positivamente a vida das pessoas. Então, dessa observação desses julgados, foram mais de 20 mil audiências ao longo desses anos, a gente começa a olhar uma reprodução muito parecida do comportamento humano. E me remeteu para a formação que eu tive de dramaturgia, porque, em algumas situações, eu olhava para aqueles casais nas audiências de desenlaces, de rupturas, e eu falava, gente, se eu contar isso num filme, se eu tivesse uma câmera aqui, eu deveria estar gravando isso, porque se contar não parece realidade, parece ficção. Então, a ficção e a realidade se aproximaram muito nesse ambiente. E para conseguir suportar a angústia que era ser juíza do fim do amor, eu precisei escrever. E, de alguma forma, minha trajetória foi cíclica, porque eu voltei para a literatura e comecei a produzir textos de ficção que trouxessem um pouco a experiência daquele olhar de árbitro na hora do fim do amor. Então, foi assim, rapidamente falando, a minha trajetória foi dessa forma, não foi linear, mas foi cíclica, porque esses saberes acabaram se reencontrando.
Olha, um testemunho maravilhoso. Só esse seu testemunho, obviamente, daria um outro podcast, porque a gente costuma falar, né? Eu sou coordenadora geral de uma escola superior aqui do Ministério Público do Paraná, e que a formação profissional que atua no sistema de justiça, para a gente obter, né, aquele resultado maravilhoso de alguém que é humanista, que tem sensibilidade social, o que você retratou vamos dizer assim, o sonho que a gente tem da formação de alguém, do preparo de alguém para ir para o sistema de justiça. Por quê? A gente observa muito, né, uma formação apenas tecnicista, aprende a trabalhar com normas legais, eu sei interpretar, eu sigo essa linha interpretativa, eu li sobre hermenêutica jurídica, mas direito é você ajustar normas para relacionamentos. Lógico que na área do direito de família, eles são os relacionamentos assim, que são aqueles que são mais visíveis, mais sensíveis, mas você só lida com relacionamentos entre pessoas, né? Apesar de as pessoas se preocuparem muito com a norma. Muito obrigada, eu acho um testemunho maravilhoso, que a gente deve usar aqui dentro da escola para, vamos dizer assim, como base, né, para a gente formar pessoas, falar com pessoas que estão em formação para prestarem atenção nessa trajetória que você teve, que é uma coisa que nós almejamos que todos, né, fizessem o mesmo caminho, de uma forma ou de outra, mas se preocupando, sim, num aprofundamento em textos de literatura, na ficção, para também entender um pouco a realidade, que é, como você diz, reproduz um pouco de tudo isso que acontece na ficção. Seguindo aqui o nosso roteiro, vamos falar um pouquinho do princípio da afetividade, na visão da doutrina e da jurisprudência brasileira, que ele representa valorizar os laços emocionais estabelecidos também nas relações familiares, porque não só nas relações familiares, especialmente entre pais e filhos, que vem sendo considerado em diversas situações: guarda, adoção, reconhecimento de paternidade socioafetiva, etc. Qual a origem, Andréia, desse princípio no direito de família e como se tem dado sua aplicação no sistema de justiça brasileiro? Sâmia, é muito curioso, né, que o princípio da afetividade tenha nascido para dar conta da vida, porque as relações já existiam e não eram reconhecidas pelo direito. Nós passamos um período muito longo no direito das famílias, prestigiando o casamento como elemento fundante desse direito. Então, em nome do casamento, que era o que naquele momento histórico constituía a sociedade, se proibia o divórcio, as pessoas eram obrigadas a morrer casadas e infelizes, o afeto e o sentimento não eram questões que dissessem respeito à formação familiar, porque isso era uma questão patrimonial, as famílias se uniam para perpetuar fortunas. Então, essas relações eram relações que o Estado protegia, porque entendia que uma família forte patrimonialmente sustentava um Estado forte. Isso foi mudando a partir do momento em que os casamentos deixaram de ser realizados por interesses apenas patrimoniais e passaram a inserir o amor como elemento volitivo dos casamentos. Mas, ainda assim, esse passado da patrimonialização dessa relação ficou muito forte, porque veja você que uma mulher casada, até a promulgação do Estatuto da Mulher Casada, ela se virava uma pessoa, se transformava em uma pessoa capaz com a maioridade, e se casasse, ela voltava à condição de relativamente capaz, porque precisava da autorização do marido, da outorga uxória,
para praticar os atos da vida civil. Com relação à filiação, os pais podiam ter quantos filhos quisessem na existência, mas só podiam reconhecer os filhos nascidos no casamento. A quantidade de injustiça criada com essa norma foi bárbara, porque os filhos existiam, eles estavam ali, muitos deles nasciam de relações afetivas paralelas. Um homem tinha 2, 3 relações familiares e só era obrigado a sustentar e a cuidar do planejamento sucessório, quer dizer, só tinha direito à sucessão os filhos nascidos no casamento. Mesmo os filhos adotados eram diferentes dos filhos nascidos no casamento, porque havia uma distinção de adoção plena para adoção parcial. Então, tudo isso, quer dizer, com a evolução da sociedade, com a democratização das relações, foi natural que essa demanda emergisse e exigisse do Estado uma forma diferente de reconhecimento. As uniões estáveis eram tratadas como sociedades de fato, como se a companheira ou o companheiro não fossem integrantes de um universo familiar e ficavam desprotegidos da tutela estatal para fins de políticas públicas, porque quando você desenha uma política pública de atendimento à família, você pensa em qualificar o que é família, qual é a família que será atendida por esse Estado. E aí você excluía as uniões homoafetivas dessa proteção, você excluía as uniões estáveis, você excluía os filhos nascidos fora do casamento. Então, foi uma grande revolução a possibilidade do reconhecimento, especialmente da parentalidade socioafetiva, que aí é outro patamar da afetividade ingressando no direito de família, e o vínculo não era mais tão somente biológico, mas as relações poderiam ser conformadas a partir do afeto, criou como se fosse filho, é pai para todos os efeitos. Então, são muitas as mudanças. O que, para mim, tem interessado nesse momento, e eu acho que talvez essa reflexão que eu convide os nossos ouvintes a pensar um pouco, é que nós evoluímos muito nessa perspectiva e na compreensão de que o que deve ser protegido pelo Estado como uma entidade familiar são núcleos de pessoas que se reúnem a partir do afeto e que escolhem viver juntas por cuidado, por solidariedade e para que prevaleça o princípio da dignidade e da solidariedade, os 2 princípios previstos na Constituição. Mas o que tem acontecido com a velocidade com que o mundo tem se transformado é que há uma percepção, e essa é uma percepção minha, de observação dos conflitos que têm se avolumado nas varas de família, é que nós evoluímos muito na perspectiva do reconhecimento afetivo, na inserção da afetividade, e nós estamos num momento de patrimonialização das relações afetivas, como se a monetarização dessas relações pudesse dar conta do afeto que não, quando ele deixa de existir. Então, há uma demanda muito grande por ressarcimento moral em razão da falta de afetividade. Há uma demanda, e essa, para mim, eu acho a mais grave, na que diz respeito à destituição do poder familiar e à adoção, para que o processo seja mais ágil, mais rápido, desconsiderando a vulnerabilidade das famílias que têm os seus filhos e que não têm dinheiro e que têm uma condição de miserabilidade e que não conseguem ter acesso à justiça para compreender, porque a gente fala em afetividade como se fosse um conceito compreensível a qualquer ser humano. Só que a afetividade, assim como a cultura, é uma dimensão de humanidade que é garantida para alguns e não para todos num país tão desigual que nós vivemos. Então, quando eu falo de cuidado, quando eu falo de afeto, eu não posso ter o meu olhar como parâmetro moral para dizer de que forma as famílias devam se conformar. Então, são muitas mudanças, muitos desafios, mas que têm encontrado na justiça um terreno muito fértil de afirmação. Eu tenho dito aos meus alunos no curso de formação de magistrados, na pós da Escola da Magistratura, que não é possível a gente ter angariado tanto ganho
no reconhecimento da afetividade como um elemento constituinte das relações familiares e pegar todos esses ganhos e jogar no lixo, fascinados pela patrimonialização das relações e pelo desejo, que aí é outro fator, da felicidade obrigatória, como se nós não tivéssemos direito de viver com as contrariedades, com as contradições que nos constituem. Todo mundo hoje acha e exige o direito à felicidade e tem demandado na justiça o reconhecimento desse direito como se fosse um direito absoluto. E isso desconsidera o outro. Como é que eu posso construir uma rede de proteção para o direito das famílias que integre, que compreenda e que acolha as diversidades, as pluralidades e as diferenças, e que não faça caber numa única bolha tudo que nós temos de voluntarismo, de necessidade de afirmação dos nossos desejos, porque os nossos desejos vivem em permanente confronto com o desejo dos outros. É muita mudança, né, Sâmia? Eu saí da vara de família e eu escrevi A Vida Não É Justa há 10 anos. O livro comemora esse ano 10 anos. E as histórias que eu contei, de alguma forma, embora eu não tenha tido essa intenção, não tenha preparado o texto para isso, ela vira uma montanha-russa das mudanças que eu observei na sociedade nos 20 anos que exerci a magistratura. Passados 10 anos, as mudanças foram tão profundas porque a sociedade se transformou não só pela inserção da linguagem das redes sociais. Hoje você não tem um processo de direito de família que não tenha um print de WhatsApp, de Facebook, que não tenha um print de imagens. E essa transformação foi gigante e também pela forma narcísica de se relacionar, onde só o desejo da própria pessoa deve ser considerado, onde nenhuma contrariedade é admitida, onde todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. Isso tem desajustado as relações de tal forma que eu não sei se esse avanço que nós construímos com a inserção da afetividade tem dado conta de resolver essa equação, especialmente porque é dos vínculos familiares que nós organizamos um sistema obrigacional e sucessório. A gente não está falando aqui de fazer o que tem vontade da vida, de viver com 2, com 3, porque tem relações hoje a 3, a 4, enfim, o que seja. Isso não é um julgamento moral. O Estado não tem nenhuma intervenção moral sobre as escolhas das pessoas adultas, mas existe um sistema normativo que funciona a partir da definição de quais são os núcleos familiares, como que essa proteção acontece, como a sucessão se dá, e se você desarranja isso sistemicamente, sem cuidar do entorno e sem se preocupar com essas mudanças no sistema, esse sistema não funciona. Eu hoje não consigo entender para que serve o casamento como instituto jurídico, para que serve, porque ele não tem mais finalidade. Porque o casamento, que antes era um fator que definia quando começa a obrigação patrimonial, quando cessa a obrigação patrimonial, hoje não é mais. Você tem as uniões estáveis que são reconhecidas como casamentos, com impacto no direito sucessório, porque cônjuges e companheiros são herdeiros necessários, com impacto no direito previdenciário. Então, é tudo muito rápido, a gente fica tentando encontrar soluções para proteger, mas a pretexto de proteger, nós temos tido alguns reveses e alguns conflitos que poderiam ser evitados se nós estivéssemos discutindo essas transformações de uma forma mais racional e menos impulsiva. Mas, Andréa, nesse panorama todo que você narrou, que eu concordo, acho que todos estão nos ouvindo também, que tem
um senso um pouco crítico e compreendam a realidade, que também devem concordar, né? Como é que está hoje o Poder Judiciário? Eu não vou nem falar dos tribunais superiores, né? Isso tudo se reflete na forma como os casos estão sendo chegados e como estão sendo encaminhadas as soluções, ou ainda isso está assim, um pouco meio, vamos dizer assim, ao sabor individual, da perspectiva individual do juiz, ou tem uma orientação firme no campo do direito das famílias, para a gente saber, vamos dizer assim, como é que nós estamos, como é que está a maturidade do sistema de justiça nessa perspectiva que você falou. Eu acho que algumas medidas macro foram muito significativas para essa pauta. O Conselho Nacional de Justiça ter regulamentado a possibilidade de casamento dos casais homoafetivos foi, sem dúvida, um recado sistêmico para o sistema de justiça funcionar. Porque, se não fosse essa resolução, questionável na perspectiva jurídica, sob muitos pontos de vista, mas se não fosse essa resolução, seguramente nós não teríamos unidade na realização dos casamentos e no reconhecimento dos direitos homoafetivos. Então, isso foi um fator importante. Agora, é claro que essa matéria tem que ser remetida para o Congresso. É claro que, para ter proteção efetiva, nós sabemos, né, que o princípio do não retrocesso social deve prevalecer. Mas, lamentavelmente, nós tivemos experiências muito recentes de que o princípio do não retrocesso social não é senão uma crença, porque quando o retrocesso social vem, ele vem com força. Então, se nós não temos uma norma que estabelece que é legal o casamento de um casal homoafetivo, essa garantia fica muito fragilizada. Ela hoje existe, ela é respeitada pelo sistema de justiça, mas ela é frágil, porque ela não tem a força da norma. A jurisprudência dos tribunais superiores tem oscilado em algumas matérias, e isso tem remetido às decisões de primeiro grau também a alguma instabilidade. Você vê que era assente na jurisprudência dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, a possibilidade de dividir pensão previdenciária entre companheira e cônjuge, quando o contribuinte era casado. O Superior Tribunal de Justiça acabou com essa possibilidade, dizendo que não pode reconhecer uniões paralelas para fins previdenciários. Ora, essa decisão certamente impactará as decisões dos juízes. E o que fica sem proteção nesse contexto? É o direito da mulher, não é do homem que viveu com 2 mulheres e que morreu. É o direito da mulher. E o que a Previdência perde com isso? Nada. Então, se fosse dividir, não haveria perda para a Previdência. Então, por que essa decisão chega dessa forma e cria esse tipo de instabilidade? O juiz não nasce de árvore, nem de ovo, né? Então, quando a gente vive num ambiente social de instabilidade e de desacerto, isso acaba refletindo no exercício da jurisdição. Há questões que são decididas na perspectiva moral, quando deveriam ser decididas na perspectiva normativa. Nós temos norma de guarda compartilhada, por exemplo, é norma. Não deveria haver discussão nessa matéria. O que a lei diz? Que, não havendo nenhum impedimento para o exercício da guarda, a criança tem direito à guarda compartilhada. Isso vira uma questão, e vira uma questão que, em grande parte das vezes, tem prevalecido a percepção do direito anterior que garantia à mulher a guarda unilateral. Então, é tudo muito devagar, sabe? Eu acho que as mudanças não têm sido sistêmicas, e eu acho que o direito de família, e quando eu vejo um estado como o Paraná, eu sinto uma ponta de inveja, sabe? Porque o direito das famílias no estado do Paraná ele é muito bem tratado, academicamente, jurisprudencialmente, tem câmaras especializadas para direito das famílias. Isso não é o que acontece no resto do Brasil. O direito das famílias é visto como um direito menor, como um direito desimportante. Quando o que nós percebemos no exercício da jurisdição, e agora que eu estou no tribunal e que tenho acesso a outras demandas que não só
o direito das famílias, o que nós percebemos é que são essas relações estruturantes da sociedade que acabam por definir que tipo de sistema a nossa sociedade exige, que tipo de democracia a nossa sociedade enfrenta. Então, o direito das famílias, além de estar sendo muito maltratado, ainda fica transitando ao sabor dos ventos nesses valores que se misturam entre moralidade, entre crença, entre magistrados que muitas vezes se acham os parâmetros de ética e moralidade e que querem impor às partes um comportamento que é deles. Eu converso muito mesmo com os juízes que ingressam e digo para eles, olha, se você não gosta de gente, não assuma uma vara de direito das famílias, porque para ser juiz, antes de mais nada, a gente precisa gostar de gente. E para trabalhar com o direito das famílias, além de gostar, nós precisamos ouvir, ampliar a escuta e não julgar moralmente, mas decidir qual é o limite da intervenção estatal num determinado conflito. E eu, retomando assim um pouquinho aquilo que você já tinha falado a respeito dos malefícios, né, que decorrem de se monetizar o princípio da afetividade, porque ele é, na verdade, uma bússola para a gente construir relacionamentos saudáveis. É como se o judiciário, nessa perspectiva, né, ao inserir essa temática e vincular com a questão das famílias, é como se ele agisse pedagogicamente no plano coletivo. Olha, é algo a ser cultivado, porque a gente precisa melhorar as relações, né? Tentar buscar relações com mais amorosidade, etc. Inclusive, eu penso que trabalhar nessa perspectiva coletiva, mais pedagógica, mais no sentido educativo, que a atividade jurisdicional também tem essa perspectiva, como tem as atividades do próprio Ministério Público, as relações que ele pode ter com órgãos que efetivamente possam construir políticas públicas, né, nesse sentido e tal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva da questão do princípio da afetividade com esse problema social seríssimo que a gente tem, um problema social, de saúde pública e tal, e da violência doméstica, que é algo que a gente tem uma dificuldade muito grande de enfrentar ainda, e que os números são alarmantes ainda no Brasil. Então, nessa perspectiva de abordagens mais efetivas em relação à violência doméstica, os tribunais buscam também considerar esse princípio da afetividade na busca do melhor interesse de crianças e adolescentes? Qual a sua visão a respeito? Olha, Samia, eu penso que é muito difícil construir um modelo que seja único para enfrentar a diversidade das famílias que cabem no Brasil. Nós temos cortes que são intransponíveis, de raça, de classe social, de gênero. Então, são questões que, se desconsideradas, nos levam a uma falácia de um modelo familiar de margarina. Aquelas famílias, Tolstói, né, que fala que as famílias felizes parecem-se todas e as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira, eu penso que a primeira forma de lidar com esses conflitos é não imaginar que será possível partir de um modelo familiar que se aplique a todas as famílias do Brasil. As famílias são únicas nas suas subjetividades. Embora nós possamos pensar num sistema normativo de proteção para os mais vulneráveis, as crianças e os adolescentes, nós não podemos desenhar um modelo que faça sentido para todas essas famílias. E eu penso que esse modelo de idealização tem nos levado a grandes equívocos, porque nós temos desconsiderado a possibilidade de algumas pessoas não serem boas, de algumas pessoas não serem felizes o tempo todo. A nossa condição humana nos faz seres precários, contraditórios, complexos, nós acertamos muitas vezes, nós erramos outras tantas.
quando se estabelece um modelo, e eu vejo isso com muita frequência, na hora de um divórcio. Ora, um divórcio é uma experiência muito radical para duas pessoas que escolheram viver juntas, construir uma vida em comum, ter filhos, comprar um patrimônio, desejar envelhecer até que a morte os separasse. Então, a gente parte de um modelo que nasce desses desejos e que, de repente, leva duas pessoas a se odiarem e, muitas vezes, a serem agressivas, como no caso de violência contra a mulher, infelizmente tão frequente, que desarrumam todo aquele arranjo. Se aquelas pessoas não conseguiam, num contexto amoroso, viver de uma forma sustentável, educada, civilizada, como é que o Estado, na hora da ruptura, chega e fala assim, olha, vocês precisam ser fofos e entender que criança não pode participar dessa guerra de vocês. E, ainda assim, exigir que eles se acertem na hora de combinar os... Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente precisa enxergar o conflito como parte integrante das relações familiares. Não tem nada de errado brigar. O que eu acho que tem de errado é a gente imaginar que qualquer briga tem que sofrer intervenção do Estado para apaziguar. Porque tem conflitos que são conflitos cotidianos. Quando as pessoas vivem na mesma família, ainda sem a ruptura, ainda sem a intervenção do Estado, e alguém vai escolher a escola do filho, isso não vira uma questão que vira um tema para o Estado intervir. A mãe e o pai vão discutir, vão conversar, vão brigar, vão lá o que for, e vão escolher em que escola essa criança vai estudar. Por que é que o judiciário precisa intervir nessa matéria e dizer assim, não, vocês não podem discutir sobre isso, quem escolhe sou eu, o Estado? Tem alguma coisa errada nessas soluções que nós temos encontrado. E o que parece a mim que tem errado é a idealização desses modelos familiares. Há conflitos que não há Estado que dê conta. Há desamores que não há Estado que dê conta. Lidar com essa impotência é muito difícil. Então, eu estou falando de um lugar, quer dizer, de quem decide. Eu já julguei um processo que eu devolvi aos pais essa responsabilidade. E eu disse que era inconstitucional que eu, enquanto Estado, escolhesse a escola do filho daquele casal. Eu só poderia intervir se a criança tivesse sem educação. Se a criança não tivesse matriculada em alguma escola, o Estado tem que intervir para garantir à criança que ela estude. Agora, se o pai e a mãe estão brigando porque uma escola fica de um lado da rua e a outra escola do outro lado, a minha intervenção legitima a infantilização desse grupo social e diz para eles que eles não precisam decidir nada não, porque quem decide é o Estado. Aí alguém fala, mas e o conflito? E aí, se a criança, se o adolescente quiser ir a uma festa, um quiser deixar e o outro não quiser deixar, em que é que o Estado deve intervir nesse conflito? Por que é que o Estado deve intervir? E nós temos percebido um avanço da intervenção em questões periféricas e uma ausência de intervenção do Estado em questões essenciais para garantir a proteção de famílias vulneráveis. Quando o Estado tem interferido em famílias vulneráveis, normalmente é para subtrair a criança ou o adolescente do núcleo familiar sem resolver a questão daquele núcleo familiar. Então, há uma disfuncionalidade, é como se nós tivéssemos muitos direitos das famílias, muitas famílias diferentes, e tivéssemos procurando normas que façam sentido para contemplar todas elas. Então, se há alguma possibilidade da gente melhorar essa atuação do judiciário, talvez seja na formação mesmo dos magistrados, dos advogados, dos promotores, dos defensores que trabalham com essa matéria, para fortalecer o olhar da subjetivação. Existe um trilho, que é o trilho normativo, de proteção estatal às famílias, e existe um rumo próprio da forma com que cada família se conforma dentro do vagão desse trem. Qual é o limite da minha atuação? Eu preciso compreender. E nós temos discutido pouco isso. Nós temos buscado soluções normativas, lei de alienação parental, a Lei Maria da Penha é a melhor lei de proteção às mulheres no mundo, né? Você pega todas as outras leis que existem, nenhuma chega perto da Lei Maria da Penha.
E mesmo com a Lei Maria da Penha, nós não temos dado conta de resolver os conflitos que envolvem as crianças no meio da violência contra a mulher. Então, é um desafio. Quer dizer, eu adoro essa matéria, eu adoro pensar essa complexidade, adoro olhar para o processo subjetivamente, porque cada processo é um processo. Isso nunca é tão verdade quanto no direito das famílias. Porque você tem direito de massa para consumidor, para direito tributário, em direito de família você nunca terá a possibilidade de ser substituído pela inteligência artificial, porque o direito de família não pode desconsiderar as subjetividades. E é realmente difícil, porque isso não faz parte da nossa formação jurídica, da nossa formação nas escolas, no aprimoramento, e precisa fazer. E com relação à paternidade socioafetiva, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da paternidade socioafetiva, como é que ela tem evoluído, até sob o ponto de vista das decisões judiciais, da jurisprudência, fazendo um cotejo com a questão do abandono afetivo. Teve lá uma decisão já do STJ em 2012, admitindo, inclusive, reparação civil pelo abandono afetivo, está meio vinculado com aquela questão de monetizar o afeto, né? Mas, assim, queria que você falasse disso agora para a gente, da paternidade socioafetiva, do abandono afetivo, e se existe também, como é que está se existe, se está se corporificando. Quando a gente fala em paternidade socioafetiva, a gente pode compreender nisso também uma maternidade socioafetiva? Essa matéria é bem interessante, a evolução dela foi muito importante, porque nós já tínhamos no nosso ordenamento, pelo menos jurisprudencial, a figura da adoção à brasileira, que se chamava, que era um pai que, sabendo que não era pai, ia ao cartório de registro e reconhecia como filho, porque o pai nunca precisou comprovar a paternidade, bastava a palavra dele, como basta até hoje, vai ao cartório, diz que é pai e registra. E aí, na hora da separação, ele queria negar a paternidade, dizendo que registrou porque estava casado. Não, paternidade socioafetiva é a paternidade que se estabelece a partir do afeto, da posse de estado de filho, do exercício da paternidade. Então, reconhecer isso como um direito foi importantíssimo para garantir à criança, ao adolescente, ao filho, o direito não só obrigacional, alimentar, como o direito sucessório. Porque filho não é objeto que você reconhece ou deixa de reconhecer na medida que você tem interesse em viver com a mãe dele ou não tem interesse de viver. Isso foi um avanço. Tem acontecido muitos casos de parentalidade socioafetiva, o caso do Rio Grande do Sul, da mãe que reconheceu a dupla maternidade, que foi um caso paradigma, que é muito interessante para o reconhecimento da afetividade, que foi a possibilidade de você não desconstituir o vínculo biológico e construir o vínculo socioafetivo. A mãe morreu no parto, a criança sobreviveu, pouco tempo depois o pai casou novamente, a madrasta criou aquela criança como filha, a relação delas era uma relação de maternidade e não podia fazer o reconhecimento a menos que excluísse o nome da mãe biológica do registro. E aí vem a decisão e diz, não, você não precisa excluir, você pode manter a multiparentalidade, porque essa mãe existe, essa mãe socioafetiva existe, tem vínculos obrigacionais, sucessórios, mas você tem a tua identidade, a tua história, o teu vínculo biológico. E isso na guarda também é uma forma, né, de parentalidade socioafetiva, embora não registral, mas o exercício da guarda, o guardião pode se sobrepor à vontade de quem detém o poder familiar. Então, são soluções muito importantes e muito eficientes. O que nós temos vivido quando eu falo desses reveses da monetarização e do voluntarismo? Nós temos vivido situações que padrastos e madrastas, ou
padrastos, na maioria das vezes, querem reconhecer o filho da namorada ou da companheira que o pai abandonou, o pai biológico abandonou, não tem vínculo, e ele quer reconhecer. E aí eu pergunto assim, é possível a gente ficar reescrevendo essa história sem que se pense isso sistemicamente? Porque esse pai biológico existe, ele pode ser um péssimo pai, ele pode ser um pai ausente, em alguns casos ele até paga pensão, mas não aparece, mas ele existe. Para incluir um novo pai, mantendo a paternidade biológica, estabelecendo a multiparentalidade, você cria um sistema que é híbrido, né? Você não sabe como que vai funcionar isso na parte sucessória, especialmente. Você tem o direito das sucessões que atingem não só os pais que reconhecem a parentalidade, mas os avós que não participam daquela relação de reconhecimento. Então, você imagina que é possível transformar em herdeiro uma pessoa que não tem nenhum vínculo com os avós ou que o avô nem sabia que essa relação existia. Como é que é esse modelo? Como é que isso pode se conformar? É para pensar, Sâmia, porque é tudo muito novo. A gente vai fazendo as mudanças com a bicicleta andando. Nós vamos tomando as decisões, objetivando sempre os melhores interesses. E talvez nós precisemos parar um pouco para trazer assim, o que já aconteceu até aqui. Eu sou do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto muito ativo no acompanhamento dessas mudanças, da proposição de medidas, e a rapidez com que hoje se propõem normas para mudar questões pontuais do direito das famílias impactam no sistema. Então, a gente precisa pensar o sistema, qual é o modelo. Pode valer tudo, pode ser de toda forma, tanto faz, eu não tenho nenhum juízo moral sobre as mudanças, mas precisamos pensar num sistema que funcione e que dê equilíbrio, que não sirva para legitimar o voluntarismo e esse desespero pela perpetuação dos desejos subjetivos. Quando você tem um padrasto que reconhece uma criança, não é raro, tempos depois, esse padrasto querer anular o registro, dizendo que não tem mais interesse em permanecer. A criança é o quê nesse contexto? É um objeto que uma hora é filho, uma hora não é filho, uma hora tem contato, outra hora não tem contato. Então, é muita mudança para pouco tempo. Eu hoje tenho mais dúvidas do que certezas, acompanho com muita empolgação as mudanças, acho que nós vivemos um contexto infinitamente melhor do que o que vivíamos até aqui. Não sou daquele grupo que tem saudade das famílias e dos direitos das famílias do passado. Eu acho que nós vivemos um passado de submissão, de patriarcado, de machismo, de verticalidade das relações. Nós temos ganhado muito e a cada dia precisamos cuidar dos nossos ganhos, cuidar dos nossos afetos, para não transformar esses ganhos numa perda ainda maior. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco mais desse tema que você acabou tocando aí, justamente da cultura machista, do impacto que tem essa cultura machista nos profissionais do direito, homens e mulheres, mas isso se reflete muito. A gente percebe, nós que estamos no sistema de justiça, apreciando aí decisões, posições jurisprudenciais, ainda me parece que a mulher, a visão que se tem sobre a família, sobre a organização da família, as responsabilidades decorrentes de uma união, de uma paternidade, de uma maternidade, parece que recai, parece que, apesar dos avanços que você disse, né, não tenho saudade nenhuma também dos piores momentos que nós vivemos, vamos dizer assim, da família sob o ponto de vista patriarcal, mas hoje ainda, a mulher ainda sofre com isso. Ou você considera que mudou quanto? Olha, mudou porque, pelo menos, essa desigualdade ficou mais visível e ficou incômoda, mas que estruturalmente as famílias ainda são profundamente machistas e patriarcais, mesmo nas famílias mais igualitárias, mesmo quando homens e mulheres têm acesso à mesma formação, exercem o mesmo trabalho. Na pandemia isso ficou muito claro. O trabalho doméstico, quando exercido pela mulher e pelo homem, dentro do ambiente da casa, a preservação do melhor espaço era para o homem trabalhar, a mamãe estava trabalhando, mas estava cuidando dos filhos, estava fazendo
a aula online com as crianças, estava cuidando do almoço, e isso foi só uma ponta. E há uma relação com a desigualdade a partir da maternidade que é muito perversa, porque na hora que a mulher decide ser mãe, e naquele contexto familiar ela precisa se afastar do mercado, ela não tem os direitos, a igualdade que ela deveria ter para voltar ao mercado quando ela terminasse esse projeto inicial da maternidade. O homem não tem os direitos que alguns países garantem, como licença remunerada por mais tempo, para que a mulher e o homem possam dividir esse tempo. São relações profundamente desiguais. E o que nós temos visto agora, e essa questão eu tenho pesquisado, que é o envelhecimento da população, com o aumento da longevidade, os casamentos mais antigos, com mais de 30, 40 anos, também têm chegado ao fim. Os homens decidem se separar, na grande maioria deles, para casar com mulheres mais jovens, para começar novas relações, e o que se chama hoje de divórcio grisalho, né, que é o Susan Brown, uma pesquisadora americana, cunhou esse termo divórcio grisalho. O que se chama de divórcio grisalho pode parecer muito poético, porque mesmo na maturidade as pessoas podem escolher se divorciar, começar novas relações, seguir sozinhos e não continuar numa união infeliz. Mas o que há nesse processo, há um processo de desigualdade profunda que impactará as mulheres, porque você pega mulheres de uma geração que não trabalharam, que permaneceram nesse casamento durante a vida inteira e que se veem na iminência de perder a condição de beneficiárias da Previdência, no caso de morte, já no fim da vida, de beneficiárias de planos de saúde, e uma ruptura assim profundamente desigual, porque mesmo quando você pensa em estabelecer uma pensão alimentícia para essa mulher enfrentar o processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento é um processo que tem muito mais gasto, muito mais perda e muito mais dificuldade. E nós não temos mecanismos para corrigir essa desigualdade. Eu tenho escrito sobre isso, tenho pensado na necessidade do direito das famílias começar a se ocupar de pactos antinupciais que façam sentido ao longo do tempo, porque o envelhecimento é inexorável. Quem não morrer jovem envelhecerá. E planejar o envelhecimento é uma demanda muito premente, porque nós viveremos e viveremos mais, com todos os problemas e com todas as delícias que tem de viver mais tempo. Obrigada pelas considerações, pelas reflexões importantíssimas para que a gente atue, né, para que os profissionais atuem, para que as pessoas, de uma forma geral, reflitam a respeito dessa evolução do momento que nós estamos vivendo, né, da necessidade de, arejar, né, a gente arejar as ideias, a gente percebe realmente uma grande divisão de pessoas que reprovam, né, essa nítida evolução social na perspectiva do que a gente considera hoje como espécies de família que têm o direito de, vamos dizer, de existir e de ser feliz, né? Eu agora queria, ao agradecer você, Andréa Pachá, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, agradeço muito sua participação nesse episódio. Se você quiser usar mais um minutinho para se despedir, você fique à vontade, nós estamos encaminhando para o final. Sâmia, eu te agradeço muito o convite, foi tão rápido, eu nem senti esse tempo aí que a gente conversou, foi ótimo conversar com você. Eu estou sempre disponível para pensar essas questões das transformações, das mudanças, e eu deixo um convite para você, para os nossos ouvintes. Assim, é um convite de um exercício que eu tenho feito diariamente, sabe? De afirmar os direitos fundamentais, de afirmar a vida como um compromisso e de entender a relevância do nosso trabalho no ambiente jurídico para o fortalecimento da humanidade.
Muitas vezes nós começamos a trabalhar e embarcamos num processo de trabalho de uma forma muito mecânica. Eu tenho 30 anos de profissão, então tem dias que eu me percebo muito como uma máquina fazendo um trabalho, e aí eu rapidamente falo assim, não, quem tem aqui atrás desses processos são pessoas, e o meu compromisso é com essas pessoas. Então, que a gente dimensione o tamanho da importância do nosso trabalho, porque eu acho que desse encontro, com o olhar do outro, a gente consegue fazer um trabalho transformador, que nos aproxima da sociedade, que nos legitima enquanto poder, porque é para isso que a gente tem tanto poder, tem tanta garantia, para fazer um trabalho que faça sentido para essa sociedade na qual nós nos inserimos. Eu digo para os meus filhos que quando eu nasci no Brasil, eu perdi o direito de ser pessimista. Então, por mais difícil que o cenário se apresente, por mais desafiador que essas transformações representem, é importante a gente não perder o olhar no outro e na relevância do nosso papel aqui. Então, te agradeço muito. Você ter esse espaço para a discussão dessas questões já é um grande avanço. Muito, muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Não se esqueça, você que está nos acompanhando até aqui, de se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. E você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários no e-mail julgados-e-comentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.